Bom dia, gente. Beleza? Bom, então é o seguinte, semana retrasada a gente começou a falar de orações subordinadas, certo? Vocês se lembram que antes a gente havia falado de orações coordenadas? Eu vou relembrar alguns pontos aqui para a gente poder avançar para subordinadas adjetivas, tá certo? Então, como faz 2 semanas que a gente tratou desse assunto, eu acho que vale bastante a pena a gente relembrar o conceito de oração, o conceito de subordinada e aí a gente salta para o assunto da aula dessa semana, tá bom? Então é o seguinte, obviamente eu trouxe memes, né? Coloquei memes aqui no slide. Então tinha aqui essa conversa. Aliás, esse daqui era o meme que estava na aula da semana retrasada. Então é uma conversa de WhatsApp. Eu vou ler a conversa, presta atenção. Diz assim: terminei com a minha namorada. Ah, não, Carlos, não foi por motivo idiota de novo, não, né? Não, foi por quê então? Descobri que ela é terraplanista. Veja. Então, na aula passada, a gente usou esta frase aqui, descobri que ela é terraplanista, né? Então, vou colocar aqui novamente. Descobri que ela é terraplanista. E aí a gente viu o seguinte: primeiro ponto, eu tenho dois verbos aqui. Tenho esse descobrir e tenho esse é. Cada verbo corresponde a uma oração, né? Lembrando que a relação não é automática assim. Vocês se lembram que o conceito de oração é um conjunto sintático que gira em torno de um verbo. Então, por exemplo, quem é o sujeito do descobrir? Vou perguntar quem descobriu. É um eu que está oculto. Tranquilo? A mesma coisa para o verbo é. Você fala, quem é terraplanista? O sujeito é ela, sujeito simples. Beleza. Se eu tenho dois verbos, tenho duas orações, quer dizer que eu tenho dois conjuntos sintáticos. Vou fazer de outra cor aqui para a gente enxergar isso. Então, o primeiro conjunto sintático é somente o descobrir e o outro começa aqui nesse que, né? Então, qual que era o conceito que a gente tratou na aula passada? Que era o seguinte: esse descobrir é a oração principal. E por que ela é a principal? Porque quem descobre, descobre algo. Percebam que não há preposição nessa pergunta, quer dizer que a resposta a essa pergunta vai ser um objeto direto. E qual é o algo que eu descobri? Que ela é terraplanista. Então veio um objeto direto? Veio, mas veio em forma de oração. Então, no lugar de chamar de objeto direto, a gente vai chamar de oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, certo? Eu recomendo muito que vocês vejam essa aula da semana passada, da semana retrasada, né? Porque o conceito de oração subordinada vai ser necessário para a gente entender as próximas que vão aparecer também, tá certo? Para falar de oração subordinada adjetiva, que a gente tratou anteriormente era substantiva, na aula de hoje a gente vai tratar da adjetiva. Eu trouxe esse outro meme aqui, que eu vou usar na aula também, na aula interativa, para a gente poder comentar. Então o meme diz assim: olha a finura da fatia de bolo que meu irmão deixou para mim só para não lavar a vasilha. Então, olha aqui o bolo que o irmão deixou só para não ter que lavar. Já fizeram isso? Eu faço isso direto. Bom, então veja. Perceba que aqui eu também tenho um que, assim como aquele da oração anterior, do caso anterior. Porém, esse que é um pouco diferente do que a gente viu no slide anterior. Por quê? Este que aqui está introduzindo uma oração subordinada adjetiva. Como assim? Qual que é a função de um adjetivo? É qualificar um substantivo, certo? Esse que aqui está retomando a palavra fatia, né, ou a expressão fatia de bolo, para dizer para a gente, para dar duas informações sobre a fatia de bolo. A primeira é: olha a finura da fatia de bolo. E meu irmão deixou a fatia de bolo para mim, só para não lavar a vasilha. Então, esse que aqui, ele pode ser substituído por a qual. Isso a gente vai detalhar melhor aí nos slides seguintes, tá certo? Então, vamos começar aí.
Bom, então vamos começar, né? Vamos lembrar o conceito de oração subordinada adjetiva. Então eu coloquei aqui para vocês um primeiro caso, uma frase em duas versões, né? Uma frase, a primeira versão diz: eu moro em uma rua movimentada. A outra versão: eu moro em uma rua onde passam muitos carros. Vamos pensar na primeira versão: eu moro em uma rua movimentada. Nessa primeira versão, o que eu tenho? Eu tenho uma frase que possui apenas um verbo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que essa frase aqui, nessa primeira versão, ela constitui aquilo que a gente chama de período simples. Lembra? Por que período simples? Porque toda a frase, toda a oração gira em torno do verbo morar. Se eu tenho um único verbo, lembra que eu vou fazendo perguntas a esse verbo para encontrar os termos sintáticos. Então eu vou perguntar: quem mora? Eu, sujeito. Quem mora, mora onde? Em uma rua movimentada, adjunto adverbial de lugar. Beleza? Mas o nosso problema aqui é específico da palavra movimentada. E a palavra movimentada é um adjetivo. Qual que é a função de um adjetivo? Qualificar um substantivo. Então esse adjetivo aqui, ele tá ligado ao substantivo rua. Opa, tá difícil fazer a setinha. Ele está ligado ao substantivo rua, né, dando uma característica sobre a rua em que eu moro. Então, ele é, portanto, um adjetivo. Beleza. Outra maneira de dizer a mesma coisa seria dizer: eu moro em uma rua onde passam muitos carros. Qual que é a diferença agora? Agora estamos falando de período composto. Por que de período composto? Porque além do moro, que estava aqui na primeira oração, eu tenho um outro verbo, que é o passam. Beleza? E daí, professor? E daí que se eu tenho dois verbos, quer dizer que eu tenho duas orações. É como se eu tivesse cada verbo com o seu sujeito, com os seus satélites, tranquilo? Agora, esse bloco inteiro aqui, esse onde passam muitos carros, se a gente observar bem, ele tem a mesma função que o movimentada. Ele também serve, para dar uma qualidade para a rua, não é verdade? Então, eu moro em uma rua movimentada, eu moro em uma rua onde passam muitos carros, beleza? Portanto, essa oração, onde passam muitos carros, é uma oração adjetiva. Beleza até aqui? Sim? Por que adjetiva? Porque ela tem a função de dar uma característica para um substantivo que está lá na oração principal, na oração que está no quadro cinza. Tá certo? Aí a gente comentou uma outra coisa importante. Como que eu sei que uma oração subordinada é adjetiva e não substantiva, como aquelas que a gente estava tratando até agora? Lembra que o jeito prático é tentar substituir a palavrinha que começa a oração adjetiva por uma outra opção, que era a opção o qual, a qual. Se eu conseguir fazer essa substituição, quer dizer que estamos realmente falando de oração adjetiva. Isso comprova que estamos falando de uma oração adjetiva. Eu consigo fazer essa substituição aqui? Sim, né? Ó, eu moro em uma rua na qual passam muitos carros. Se a oração fosse substantiva, aquelas primeiras que a gente tratou, essa substituição não é possível. Beleza? Só um detalhezinho, por que eu coloquei na qual, no feminino? Porque ele está retomando um substantivo feminino, tranquilo? Se eu no lugar de rua eu tivesse dito bairro, eu moro em um bairro no qual passam muitos carros, beleza? Então essa é a maneira prática de a gente descobrir se realmente a gente tem ali diante de nós uma oração adjetiva, beleza? Bom, aí nós fomos para esse segundo ponto aqui, muito importante, porque está ligado à interpretação de textos, que é o dos tipos de oração adjetiva. E isso é uma coisa muito simples, né? Existem só dois tipos: oração adjetiva restritiva, lembrando que é aquela que não se separa por vírgulas, e a oração
adjetiva explicativa, que é aquela que sempre se separa por vírgula. Se separa de quem? Se separa da oração principal, né? Então vamos dar uma olhadinha no exemplo que eu trouxe aqui. O governo manteve suspensão de viagens para cidades italianas onde a doença ainda não foi controlada. E a outra versão, o governo manteve suspensão de viagens para cidades italianas onde a doença ainda não foi controlada. A única diferença é, aqui eu tenho uma vírgula, percebam aí, aqui eu não tenho, tá certo? Vamos pensar do ponto de vista gramatical. Eu tenho, o governo manteve suspensão de viagens para cidades italianas. Todo mundo aqui é uma oração só, que gira em torno do verbo manteve. Se eu fizer a análise, eu vou descobrir que quem manteve? O governo, sujeito. Quem mantém, mantém algo. Qual é o algo? Suspensão de viagens para cidades italianas é o objeto direto. Beleza? A mesma coisa vale no caso de baixo. Então, a primeira oração está em torno do manteve, certo? E a segunda oração? A segunda oração está em torno do foi controlada, que é uma locução verbal, né? Então quer dizer que eu tenho duas orações em cada uma dessas frases, beleza? Onde que está o limite entre essas orações? O limite entre essas orações, deixa eu pegar outra cor aqui, só um minutinho. O limite entre essas orações está aqui no onde. Então o onde é o tal do pronome relativo, que é aquela palavra que tem a função de mostrar onde termina a oração principal e começa a oração subordinada. Tranquilo? Então, a oração principal é: o governo manteve suspensão de viagens para cidades italianas. Oração principal. Isso vale aqui embaixo também. E a oração subordinada é: onde a doença ainda não foi controlada. Oração subordinada. Oração subordinada. Como que eu sei que essa oração é adjetiva em ambos os casos? Eu sei que ela é adjetiva por duas razões. Primeiro, porque ela está qualificando um substantivo da oração principal, nesse caso é o substantivo cidades, certo? E o jeito prático é aquela tentativa de substituir o onde por o qual. Então, o governo manteve suspensão de viagens para cidades italianas, nas quais, se eu consigo fazer isso, é a prova de que é uma oração adjetiva, certo? Nas quais a doença ainda não foi controlada. Por que no feminino? E no plural? Porque está acompanhando, está qualificando o substantivo cidades. Beleza? Tranquilo? Mas o nosso problema aqui diz respeito a essa vírgula. Professor, vai ser sempre assim? Quando não é separada por vírgula, é uma oração restritiva. E quando é separada por vírgula, como nesse caso, é explicativa, vai ser sempre assim. O nosso problema maior, então, não é simplesmente classificar, porque isso é muito fácil, né? Então, qual que é o problema maior para a gente? É que essas duas frases estão dizendo coisas diferentes, tranquilo? Qual é a diferença de sentido entre uma frase e outra? De classificação é isso que a gente acabou de falar, né? Uma usa uma oração restritiva, a outra usa uma oração explicativa. A diferença de sentido é que, no primeiro caso, eu estou criando um pressuposto de que nem todas as cidades italianas têm a doença descontrolada, né? Então, eu estou dizendo, o governo manteve suspensão de viagens para cidades italianas onde a doença ainda não foi controlada. Quer dizer que há um grupo de cidades que já controlou a doença e há um grupo de cidades que ainda não controlou. O governo manteve a suspensão para qual desses grupos? Aquele que ainda não controlou. Beleza? No segundo caso, a oração explicativa, ela serve para generalizar. Então, o que ela está dizendo? O governo manteve suspensão de viagens para cidades italianas, vírgula, onde a doença ainda não foi controlada. O pressuposto nesse caso é de que a doença não foi controlada em nenhuma cidade italiana. E, portanto, todas as cidades italianas estão com as viagens suspensas pelo governo. Deu para entender a ideia? O nome restritiva ajuda a gente a pensar nisso, né? Se é restritiva, quer dizer que ela restringiu a um grupo, né? Então, o grupo de cidades italianas em que a doença ainda não foi controlada.
Beleza? Vamos avançar. Eu tenho um outro exemplo desse tipo aqui, isso é bem importante, isso é interpretação. Bom, gente, como a gente está tratando somente dos aspectos semânticos das orações adjetivas, nas próximas aulas a gente vai desenvolver a questão gramatical. Então eu trouxe mais um exemplo aqui de como esse problema das orações adjetivas gera questões de interpretação para a gente, tá? Esse é o nosso problema nessa primeira aula e que tem a ver com os exercícios sobre os quais eu vou comentar lá no final do vídeo, tá? Então, continuando aqui. Oração é a mesma coisa, só que um outro exemplo. As orações adjetivas podem ser restritivas, lembrando, sem vírgulas, ou explicativas com vírgulas, certo? Vamos olhar os dois casos aqui. Então eu tenho, os enfermeiros que trabalharam no fim de semana receberão um bônus no salário. E os enfermeiros que trabalharam no fim de semana receberão um bônus no salário. Bom, nesse caso aqui ocorre a mesma coisa que eu comentei no slide anterior. Primeiro passo, eu tenho que ver quantas orações eu tenho aqui, né? Então, eu tenho o verbo trabalharam, lembrando que o número de orações corresponde ao número de verbos, né? Então, o verbo trabalharam e o verbo receberão. Beleza. No caso de baixo, a mesma coisa. O verbo trabalharam e o verbo receberão. Beleza? Se eu tenho dois verbos, quer dizer que eu tenho duas orações. Cadê o limite entre essas orações? Olha bem, eu tenho um que aqui, lembra que o que é um indicativo forte para a gente. Então, eu separo aqui, isso vale na oração, na frase de baixo, né? Os enfermeiros, o que marca o início da outra oração. Porém, nesse caso, acontece uma coisinha um pouquinho diferente do que aconteceu no slide anterior. Eu tenho aqui eu tenho que fazer uma outra divisão, que é bem aqui, ó, onde está essa outra vírgula. O que aconteceu aqui? Aqui eu tenho um caso em que a oração principal está quebrada, né? A oração principal é: os enfermeiros receberão um bônus no salário. No caso de baixo também. Os enfermeiros receberão um bônus no salário. Beleza? E aí eu qualifiquei esses enfermeiros. Eu dei uma informação adicional sobre eles. Qual é essa informação adicional? Que trabalharam no fim de semana. Tá bom? Então, a oração subordinada é isso daqui, ó. Que trabalharam no fim de semana. Oração subordinada, oração subordinada. Como que eu sei que se trata de uma oração adjetiva? Porque ela começa com o que, e nós vimos que as orações substantivas, aquelas que nós tratamos em aula ainda, também podem começar com o que, né? Nesse caso, eu consigo substituir o que por o qual. Mesma coisa, então, os enfermeiros, os quais trabalharam no fim de semana. Se fosse as enfermeiras, seria as quais, beleza? Sempre concordando com o substantivo ao qual eles estão ligados. Beleza, então, oração adjetiva e oração adjetiva. Isso vale no caso de baixo também, tá? Bom, veja que nesse caso eu não separei a oração por vírgula e no caso de baixo eu separei, né, isolei a oração subordinada por vírgulas. Então ela está entre vírgulas. É só uma questão de classificação? Não. A parte mais importante para a gente é que há uma diferença de sentido aqui. Qual é a diferença de sentido? No primeiro caso, eu estou usando uma oração restritiva, no segundo caso, uma oração explicativa. Isso quer dizer que eu criei pressupostos diferentes, por isso que isso é importante para a gente. É uma informação que está na frase, mas está meio escondida, né? O que eu estou dizendo no primeiro caso? Os enfermeiros que trabalharam no fim de semana receberão um bônus de salário. Isso quer dizer, há um grupo de enfermeiros que trabalhou no fim de semana. E esse grupo receberá um bônus no salário. Já há o pressuposto de que há um outro grupo sobre o qual eu não estou falando, que não trabalhou no fim de semana e que, portanto, não receberá um bônus no salário. Beleza? Lembrando que restritivo é isso, né? Estou falando de dois grupos distintos. No caso da explicativa, lembra que a ideia da explicativa é sempre generalizar. Então, o que eu estou dizendo no segundo caso? Com vírgulas. Os enfermeiros que trabalharam no fim de semana, isso quer dizer, isso se aplica a todos, esses enfermeiros receberão um bônus do salário, beleza? Então,
Esse é um ponto muito, muito importante para a gente. É a parte mais importante, inclusive. Mais importante até do que o que a gente vai tratar depois, que é a parte gramatical, tá? Qual que é o ponto, o outro ponto importantíssimo para a gente? Alguém poderia dizer, professor, sempre vai ser possível? Deixa eu só colocar essa informaçãozinha aqui. Então, ó, no primeiro caso, eu estou falando de um grupo de enfermeiros. No segundo caso, eu estou falando de todos os enfermeiros, beleza? Professor, sempre vai ser possível fazer essa distinção? Não. Então a gente vai tocar aqui num outro ponto, ó, orações adjetivas e coerência. Porque às vezes, colocar a vírgula ou não colocar a vírgula cria uma frase que é incoerente. O que é uma incoerência? É um erro semântico, é quando a frase não condiz com a realidade, né? Olha bem no primeiro caso. No primeiro caso, sem vírgulas. Os sedentários que não praticam atividades físicas têm maior propensão a ter doenças cardíacas. Percebam que eu não coloquei vírgulas separando nem aqui, nem aqui e nem, ó. A oração subordinada começa aqui, que não praticam atividades físicas, e termina aqui. A oração principal é: os sedentários têm maior propensão a ter doenças cardíacas. No segundo caso, a mesma coisa. A oração subordinada começa aqui e termina aqui. Consigo substituir esse que por o qual? Consigo. Vai ser, na verdade, os quais. Beleza? Qual que é o ponto? O ponto é, uma dessas orações é incoerente. Qual das duas? A primeira. Por que essa primeira, ela não tem um erro gramatical, mas ela tem um erro semântico? Porque ela está dizendo o seguinte: quais sedentários que têm maior propensão a ter doença cardíaca? Somente aqueles que não praticam atividade física. Só que não existe um grupo de sedentário que pratique atividade física. Vocês concordam? Então, não, é impossível você criar dois grupos de sedentários, porque a própria definição de sedentário é justamente aquele que não pratica atividade física. Beleza? Todo sedentário é definido por si mesmo como aquele que não pratica atividade física. Consequentemente, do ponto de vista da realidade, a única frase que é possível é a explicativa. Beleza? Por quê? Porque aí eu estou falando de todos. Essa daqui é coerente. Essa daqui é incoerente. Não existe um grupo de sedentários que não pratica. Então, só é possível usar a oração explicativa porque ela generaliza. Vamos pegar um outro caso desse, que tem a ver também com coerência, né? O governador de São Paulo, que esteve presente no evento, foi alvo de críticas e de elogios. Vamos pensar, no caso de baixo, a mesma coisa. Vamos pensar aqui do ponto de vista gramatical. Eu tenho esteve, é um verbo, e foi é outro verbo. A mesma coisa aqui embaixo. Esteve é um verbo, foi é outro verbo. Se eu tenho dois verbos, quer dizer que eu tenho duas orações, certo? Onde está o limite entre elas? Aqui no que e aqui, ó. A oração principal, em ambos os casos, é: o governador de São Paulo foi alvo de críticas e de elogios. E aí eu dei um qualificativo, dei uma informação adicional sobre o governador de São Paulo, que esteve presente no evento. Tranquilo? O problema é, de novo, essa oração aqui é incoerente. Por quê? Porque ela está dizendo o seguinte: quem que foi alvo de críticas e elogios? Somente, ela está restringindo, certo? Lembrando que a restritiva restringe, olha esse nome. Ela está dizendo que quem foi alvo de críticas e de elogios? Somente o governador de São Paulo que esteve no evento. Ela está criando um pressuposto de que existe um outro governador de São Paulo que não esteve no evento. E isso não condiz com a realidade, tá certo? Lembrando, gramaticalmente a frase está certa, mas ela não é possível do ponto de vista da realidade. A única possível é essa daqui, ó. Ela está falando do único governador de São Paulo, beleza? Tá claro? Avançando aqui um pouquinho. A gente vai na próxima aula falar sobre pronomes relativos. Vocês percebam que a gente comentou, nos exemplos que nós levantamos aqui, a gente olhou orações adjetivas que começam com onde, orações adjetivas que começam com que, orações adjetivas que começam com o qual,
tá certo? E a gente vai chamar a atenção de outras palavrinhas que também servem como começo de oração adjetiva. Então a gente vai chamar a atenção aqui para o quem. Existe oração adjetiva que começa com quem, existe oração adjetiva que começa com cujo. Então, lembrando, todas essas palavrinhas aqui podem servir de início para a oração adjetiva, tá? Na próxima aula, a gente vai falar sobre esses pronomes relativos, é isso? A gente vai falar sobre esses pronomes relativos, chamando a atenção aí para particularidades deles, beleza? Bom, então vamos lá, gente. Vocês se lembram que quando nós começamos a falar sobre orações adjetivas, eu disse para vocês que é uma característica da oração adjetiva começar com determinadas palavras que a gente chama de pronomes relativos, que pode ser o que, pode ser o qual, pode ser quem, pode ser cujo, pode ser onde, certo? Qual que é a função de um pronome? Aí lembrando da matéria do primeiro ano. A função de um pronome é substituir um substantivo. No caso do pronome relativo, essas palavrinhas que começam orações adjetivas, ele está substituindo alguma palavra que está na oração principal. Então vamos ver o que eu fiz aqui nesse caso. Eu coloquei assim: esse livro apresenta várias teorias. Isso daqui é uma oração principal. E coloquei duas orações subordinadas aqui, ó. Teorias que discutimos em aula, teorias que foram discutidas em aula. Beleza? São duas orações subordinadas. Ambas são adjetivas. Vocês se lembram o jeito prático de descobrir se uma oração é adjetiva ou substantiva? É aquela maneira de substituir o que por o qual. Nesse caso, eu poderia fazer isso, ó. Esse livro apresenta várias teorias, as quais discutimos em aula, as quais foram discutidas em aula. Beleza? Então, isso prova que é uma oração adjetiva e, neste caso específico, restritiva, porque não tem vírgula, né? Hoje a gente vai falar sobre a função sintática do pronome relativo. Como assim? O pronome relativo, esse que, esse o qual, esse onde, esse como, podem ser sujeito, objeto, pode ter funções sintáticas também. Como que a gente faz isso? Olha que interessante, isso aqui é um assunto que cai bastante no vestibular, hein? A oração principal esse livro apresenta várias teorias. Beleza, ela acaba aqui. E eu quis qualificar essas teorias, quis dar uma informação adicional sobre essas teorias. Eu vou começar com a de baixo. Se esse que está substituindo a palavra teorias, eu vou desfazer essa substituição. Então ficaria assim, ó. Esse livro apresenta várias teorias. Vamos supor que haja um ponto aqui. As teorias foram discutidas em aula. É como se eu estivesse dando duas informações sobre teoria. Para evitar a repetição do termo teorias, eu coloquei o que, né? Olha que interessante, eu não mudei absolutamente nada do que está aqui na oração subordinada. A única mudança que eu fiz foi pegar o que e colocar o termo que ele está substituindo, que ele está retomando, que nesse caso é teorias. Tranquilo? Então olha o que acontece. Eu vou fazer a análise dessa frase. Foram discutidas. Isso daqui é o verbo. Lembra? A análise sintática sempre começa pelo verbo. Depois disso eu pergunto pelo sujeito. Quem ou o que foi discutido? Resposta: as teorias. Tranquilo? Então olha o que aconteceu. Se as teorias, nesse contexto aqui, que é o contexto da oração subordinada, exerce papel de sujeito, quer dizer que lá na frase original, quem era sujeito dessa oração? O que? Então, qual é a função sintática do pronome relativo nesta oração subordinada? Sujeito. Tranquilo? Professor, vai ser sempre sujeito? Não, né? Eu tenho que ver como que a oração subordinada foi produzida, como ela foi composta, né? Vamos supor que seja esse segundo caso aqui, ó. Esse livro apresenta várias teorias que discutimos em aula. Eu já sei que esse que está retomando teorias, né? Ele sempre retoma uma palavra que está na oração principal, beleza? Vou desfazer essa substituição. Só que aqui vai acontecer uma coisinha importante. O que é o pronome que sempre está
no começo da oração, né? Porque ele que serve como limite entre a oração subordinada e a oração principal. Mas, olha bem, na substituição, olha o que eu vou fazer. Discutimos teorias, né? Ele está retomando essa palavra, em aula. Olha o que aconteceu. Eu tive que mudar a ordem. Por quê? Porque a função que a palavra teorias tem nesse contexto aqui é de objeto. Como é que eu sei disso? Só fazer análise, ó. Discutimos é o verbo, tranquilo? Veja que eu não mudei o verbo ele está do jeitinho que veio aqui. Na verdade, ó, a única mudança que eu fiz para descobrir a função sintática foi substituir o que pela palavra que ele está retomando. Aí eu vou perguntar, quem discutiu? O sujeito agora é um nós oculto, beleza? E quem discute, discute algo. Qual é a função sintática do termo que eu encontro quando eu faço essa pergunta? Objeto direto. E qual foi o algo que nós discutimos? Teorias. Então, teorias tem a função sintática de objeto direto. Ora, se teorias têm a função sintática de objeto direto, consequentemente, o que nesse contexto é objeto direto. Beleza? Bom, vamos complicar mais um pouquinho, tá claro? Então, isso a gente vai voltar lá na aula interativa, mas esse é um ponto muito importante, hein? Então, eu coloquei aqui de novo. Esse livro apresenta várias teorias que discutimos em aula. Esse é o exemplo que a gente acabou de analisar. A gente descobriu que esse que é o objeto direto do verbo discutimos, né? Ele pertence à oração subordinada. Quando eu vou perguntar aqui quem discute, discute algo. Qual que é esse algo? Teorias. Só que a palavra teorias foi substituída pelo que. Então, o que é que passa a ser objeto direto. Beleza? No caso de baixo, vai acontecer uma coisinha um pouquinho além. Vamos supor, então, que a oração principal seja: esse livro apresenta várias teorias que hoje ninguém mais acredita. Olha que interessante. Vou desfazer a substituição, como nós fizemos. Eu sei que esse que está retomando teorias, então vou tentar encaixar nesse contexto aqui a palavra teorias. Então ficaria alguma coisa do tipo. Aí você coloca na posição que fica melhor, né? Ó, hoje ninguém mais acredita em teorias. Não é isso que a frase está dizendo? Só que a palavra teorias foi substituída pelo que para eu fazer tudo isso, para eu formular toda essa informação numa frase só, né? Então vamos pensar o que acontece aqui. Acredita é o verbo. Quem acredita? Ninguém, é o sujeito. Beleza? Eu preciso chegar aqui no teorias. Se eu descobrir a função sintática de teorias, eu descubro a função sintática da palavra que a substituiu, né? Quem acredita, acredita em algo. Esse verbo é VTI, lembra? Olha a importância de saber análise sintática de período simples, né? Então, quem acredita, acredita em algo. Qual que é o algo? Em teorias. Então, em teorias é o OI. Então, qual é a função sintática desse que? Aqui ele é um OI, ao passo que aqui em cima era um OD. Tranquilo? Porém, aí chegamos na parte que nos interessa. Essa segunda versão aqui, do jeito que ela está escrita, ela está errada. Por quê? Porque, olha bem, já que esse teorias é um objeto indireto exige preposição, concordam? Então, esse em que acompanha a palavra teorias tem que acompanhar a palavra que a substituiu. Onde apareceria esse em, então? Bem aqui, deixa eu fazer de outra cor. Então, para eu formular segundo a norma culta da língua, olha o que aconteceu aqui. Esse livro apresenta várias teorias em que ninguém mais acredita. Tranquilo? Mais um detalhe, né? Vocês lembram que no contexto da oração adjetiva, o que pode ser substituído por o qual, a qual. Nesse caso vai ser as quais, certo? Dá para fazer aqui também? Dá também. Então eu vou pegar, vou fazer aqui no cantinho, ó. Opa, vou fazer aqui no cantinho. Esse que vai virar
as quais, no feminino plural, porque está retomando uma palavra feminina plural, que é teorias, mas eu tenho obrigatoriamente que colocar esse em, porque ele é um objeto indireto, né, do verbo acredita, beleza? O que vai acontecer aqui? Esse em e esse as vão se juntar e vai virar, então, nas quais. Beleza? Ó, então, ficaria: esse livro apresenta várias teorias nas quais, ou em que, são duas opções, hoje ninguém mais acredita. Beleza? O erro seria deixar o que sozinho. Agora, por que, professor, que aqui em cima está certo o que sozinho? Porque quem discute, discute algo. Né? Então, eu tenho aqui um objeto direto, e objeto direto não tem preposição. Beleza? E aí, a gente vai ver que, na verdade, pode ocorrer qualquer preposição. Né? Então, olha o que eu coloquei. Esse livro apresenta teorias que a maioria dos cientistas defende. Aí você pensa, a maioria dos cientistas defende é o verbo. Quem defende? A maioria dos cientistas, é o sujeito. Certo? E quem defende algo. Pelo contexto, qual é o algo que eles defendem? Teorias. Porém, a palavra teorias foi substituída no contexto da oração subordinada pelo que. Então, o que aqui é o objeto direto. E note, aqui, quando eu fiz a pergunta do algo, não foi necessário preposição. Consequentemente, o que fica sem preposição. Nos casos de baixo, as duas orações seguintes aqui estão erradas. Certo? Vamos pensar. Esse livro apresenta teorias, oração principal, que a maioria dos cientistas concorda. Então vamos pensar, quem concorda, concorda com algo. Beleza? Qual que é esse algo? Teorias. Porém, a palavra teorias foi substituída pelo que. Então, onde esse com tem que aparecer? Junto com o que. Então, olha como é que fica a frase. Esse livro apresenta teorias com que a maioria dos cientistas concorda. Beleza? No caso de baixo, esse livro apresenta teorias que a maioria dos cientistas gosta. Então, vou pensar aqui, ó, gosta. Quem gosta? A maioria dos cientistas, sujeito. Quem gosta, gosta de algo. Beleza? Ou seja, qual que é o algo de que eles gostam? Isso vai ser o meu objeto indireto. Eu sei que é teorias, mas a palavra teorias foi substituída pelo que. Beleza? Então, o que é objeto indireto? Tanto aqui no segundo caso, quanto no primeiro. Só que quando é objeto indireto, eu tenho que mostrar qual é a preposição. E no caso do verbo gostar, é a preposição de. Então, olha bem. Esse livro apresenta teorias de que a maioria dos cientistas gosta. Tranquilo? Só para aquilo que a gente falou lá no slide anterior. Lembra que quando a gente fala de oração adjetiva, eu posso substituir o que por o qual. E, aliás, isso é até uma substituição legal quando a gente está fazendo uma redação. Porque o qual tem uma carga de subjetividade maior do que o que, né? Então, olha o que aconteceria. Esse livro apresenta teorias as quais, aqui no primeiro caso, as quais a maioria dos cientistas defende. No segundo caso, também vai ter que ser as quais, porém, com a preposição com. Então, vai ser com as quais a maioria dos cientistas concorda. E no terceiro caso, também vai ser as quais, também está retomando teorias. Porém, agora, obrigatoriamente mostrando ali a preposição de. Acontece que esse de vai se juntar com as quais. E vai ficar das quais. Beleza? Ó. Aqui deu ó. Então, esse livro apresenta teorias das quais a maioria dos cientistas gosta. Beleza? Então, esse é um ponto muito, muito importante para a gente, hein? Bom, então, para terminar esse assunto, e a gente já vai partir para o outro, peguei aqui a mesma coisa que a gente falou, mas para a gente entender, para a gente testar isso com outro exemplo, eu coloquei aqui em preto a oração principal. A escritora recebeu o primeiro lugar no concurso e qualifiquei a escritora por meio de 4 orações adjetivas, né? A escritora que fez a apresentação do evento, a escritora que nós vimos no evento, a escritora que eu mais gosto, a escritora que eu me referi ontem. Beleza? Tudo que está aqui no quadrinho são 4 possibilidades de oração adjetiva, todas elas ligadas à escritora. Tranquilo?
Se é uma oração adjetiva, aquele teste que a gente faz continua valendo. Eu posso substituir esse que por a qual, né? Porque no feminino e no singular. Porque em todos os casos aqui, eu estou me referindo à escritora, beleza? Qual é a função sintática que o que tem nesse caso? Vamos pensar, aqui na oração subordinada eu tenho que fez a apresentação do evento. Seria a mesma coisa que eu dissesse, a escritora fez a apresentação do evento, né? Se eu fizer a análise sintática, olha o que eu tenho. Fez é o verbo. Quem fez? A escritora. Se a escritora é o sujeito, quer dizer que o que, nesse caso, ou o a qual, né? Ambos são duas opções para a mesma coisa, é então o sujeito. E percebam, o sujeito nunca começa com preposição, logo o que fica sem preposição. No caso de baixo, eu tenho assim, a escritora que nós vimos no evento. Se eu fizer a análise, aqui eu tenho o verbo vimos, vou perguntar quem viu? Nós, que é o sujeito, certo? E quem vê algo, vê alguém. Quem foi o alguém que nós vimos? A escritora, que por sua vez foi substituída pela palavra que. Então o que nesse caso é o objeto direto, e o objeto direto, olha bem, porque o verbo vimos é VTD, fica sem preposição, beleza? Ele não tem preposição, então tá certo o que ficar sozinho. Nos casos de baixo vai acontecer uma coisinha nova, aquilo que a gente já falou. A escritora que eu mais gosto recebeu o primeiro lugar no concurso. Agora eu tenho o verbo gosto. Aí eu vou perguntar, quem gosta? Eu. Eu é o sujeito. Beleza? Quem gosta, gosta de algo. Nesse caso, de alguém. Quem é o alguém de que eu gosto? Eu gosto da escritora, né? Só que a palavra escritora foi substituída pelo que. Neste caso aqui, o que é um O-I. Só que sendo um OI, eu tenho que mostrar qual é a preposição que acompanha. E no caso do verbo gostar, essa preposição é o de. Então, como é que eu corrijo essa frase? A escritora de que eu mais gosto. A outra opção seria a escritora da qual eu mais gosto. Chego no mesmo lugar. São duas opções para a mesma coisa. E por último, peguei aqui um último exemplo que diz assim: a escritora que eu me referi ontem recebeu o primeiro evento. Essa também está errada. Por quê? Se eu fizer a análise, aqui eu tenho referir ao verbo. Quem se referiu? Eu, sujeito. E quem se refere a algo ou a alguém. Se eu achar a resposta a esse a alguém, eu vou achar um objeto indireto. Tem a resposta? Tem. É o que, né? Que está substituindo a escritora. Tranquilo? Então, o que aqui também é OI, só que diferentemente do caso da terceira frase aqui, a preposição que tem que aparecer é um a. Então, olha bem, a escritora a que eu me referi ontem, poderia ser, como é que eu estou retomando uma pessoa, pode ser a quem eu me referi. Vou colocar aqui as opções, ó. Eu poderia dizer a escritora a que eu me referi, a escritora a quem eu me referi, e eu posso colocar o a qual. Só que quando eu colocar o a qual, o que vai acontecer? Eu tenho que mostrar que tem a preposição também. O que vai acontecer? Vai ficar desse jeitinho aqui, ó. A qual. Com crase. Tá certo? Porque aí eu estou dizendo que ali tem a preposição a e o a que faz parte do a qual. Beleza? Para terminar, gente, eu quero chamar a atenção de vocês para dois pronomes relativos que merecem um cuidado especial, o onde e o cujo, tá certo? Eu vou retomar esses dois pronomes na aula interativa. Eles são pronomes que a gente erra bastante, mas eu queria chamar a atenção aqui para, de novo, essa questão da preposição, né? Primeira coisa, o onde só pode ser usado para retomar lugar. Beleza? Um erro muito comum que a gente comete em redação é usar o onde para retomar coisas que não são lugares. A gente vai ver isso lá na aula interativa, tá? Mas eu coloquei aqui, a sala onde ficam os quartos está vazia. Os quadros, perdão.
a sala de onde tiraram os quadros está vazia. E a sala para onde levaram os quadros está vazia. O que eu quero que a gente pense aqui é, o que justifica esse D aqui, esse para aqui e nada aqui, olha, aqui não tem nada, né? Vazio, beleza? Vamos para o segundo caso. A sala de onde tiraram os quadros. Por quê? O onde está retomando sala. A lógica é a mesma que a gente estava usando até agora. Então, eu vou pensar, tiraram os quadros da sala. Olha a preposição de aqui. Então, ela aparece aqui junto com onde. No terceiro caso, olha o que eu tenho. Levaram os quadros para a sala. Como o termo a sala foi substituído, ele todo, pelo onde, então o para agora acompanha o onde. A mesma coisa aqui com o de, beleza? No primeiro caso, olha o que acontece. Os quadros ficam na sala. Você falou, professor, cadê a preposição? Ó, na, lembrem-se, é a fusão da preposição em com o artigo a. Ué, cadê a preposição em, professor? Se a preposição em estiver sendo usada, ela não aparece no onde. Por quê? Porque é justamente a preposição em que dá a ideia de lugar. E o onde também dá a ideia de lugar. Então, somente a preposição em, no caso do onde, que não vai aparecer. Tranquilo? E aí vamos falar um pouquinho sobre o cujo, mas é um caso que a gente vai retomar na aula interativa também, que merece um pouquinho de cuidado, tá? Bom, aqui no caso do cujo, é um pronome relativo também, e aqui eu queria que a gente guardasse a ideia do cujo com o seguinte, o cujo só é usado para marcar ideia de posse, tá certo? E vou até fazer um acréscimo, ele só é utilizado para marcar a ideia de posse invertida. Como assim, professor? Vamos para o exemplo. Aquela é a família cuja casa foi invadida por ladrões. Então eu sei que aqui começa a oração subordinada, certo? E aqui está a oração principal. Por que está certo o uso do cujo aqui? Porque ele está entre dois substantivos, família e casa, marcando uma ideia de posse. É como se eu tivesse, ó, aquela é a família. A casa, olha a ideia do cujo. A casa da família, não tem uma ideia de posse aqui? Foi invadida por ladrões, beleza? Então a ideia do cujo é essa. Olha o caso que eu coloquei. Aquela é a família de cuja casa eu gosto. Continua valendo a ideia da preposição, hein? Primeiro, tá certo a ideia do cujo marcando posse? Tá, ó. Peraí, fiz errado aqui. O cuja e o casa, família e o casa estão sendo unidas pelo cuja, beleza? Lembrando que a gente vai falar mais sobre esse cujo lá na aula interativa, marcando uma ideia de posse, é como se eu tivesse dito a casa da família, por isso que eu chamei de posse invertida, né? Porque a gente falaria de maneira invertida. Agora, de onde saiu esse D aqui? Esse D saiu do seguinte, ó. Eu gosto da casa da família. E aí, esse D foi transplantado lá para o começo, tá certo? Mas para a gente entender melhor, aquela é a família em cuja casa estivemos na semana passada. De novo, tá certo usar o cuja aqui? Tá, eu estou unindo casa e família com ideia de posse, é a casa da família. E esse em aqui? Esse em veio aqui da oração subordinada, ó. Estivemos na semana passada na casa daquela família. Tranquilo? Gente, o cujo é um probleminha, né? Ele é difícil pra gente, exige uma atenção maior, mas não se preocupe, a gente vai falar mais sobre ele na aula interativa, tá? Vou falar dos exercícios e a gente termina porque o nosso tempo já está esgotado. Bom, assim como nós fizemos lá na semana passada, vou deixar agora 3 exercícios, na semana passada eram 2, né? 3 exercícios no Forms que vocês devem fazer agora
à tarde até amanhã, tá certo? Até o início das aulas da manhã. Lembram que eles são exercícios que têm prazo, são exercícios que eu vou comentar na aula interativa. E os exercícios do poliedro são indicações para vocês, importantíssimo que vocês façam. E vou comentar, vou tirar dúvidas sobre eles lá na aula interativa também, beleza? Então um abraço para vocês, bons estudos. Na semana que vem a gente começa a falar sobre orações adverbiais, tá bom? Um abraço, gente.